Olá, mais um momento de encontro nesse nosso super programa Dicas da Benzedeira e aquele recadinho de sempre, não se esqueça de acompanhar Benzer Bencer no Instagram, redes sociais e também acompanhar toda segunda-feira às 18 horas pelo Instagram. Você tem uma boa prosa comigo sobre um assunto específico e depois, em seguida, benzimento daquele assunto, referente àquele assunto e sempre no final o benzimento para câncer. Então aproveita pelo Instagram à distância, você já recebe tudo isso toda segunda-feira às 18 horas. Então é para sustentar o nosso benzimento presencial aos domingos, primeiro domingo do mês, na cidade de São Roque, tá bom? Então vamos lá para esse encontro com a benzedeira, que é a gente poder entender um pouco mais sobre o nosso coração. Então o nosso órgão poderosíssimo que a gente esquece que ele existe, a gente lembra do coração como sendo I love you, né? Parece que é só isso, quando a gente faz aquele movimento de coraçãozinho e quer dizer isso, mas ninguém lembra que ele tá ali de noite, tum, direto, gente. Se você for pensar, eu acho que a gente devia, em primeiro lugar, toda manhã, agradecer esse coração que continua batendo, porque imagine só o peso, né, no bom sentido, mas o peso que esse coração carrega de fazer com que você viva e você passe para o próximo plano, para outro plano, né? Então ele é o primeiro que chega e é o último que vai embora. Então quer dizer que mesmo que eu tenha que conversar com vocês, que eu tenha que olhar cada um de você que está aqui comigo e diga, olha, por favor, agradeça teu coração, que é algo que você não lembra nunca. Então, muitas vezes, nós não temos uma coerência de perceber que quantas vezes o seu coração, na pureza dele, né, no sentimento matriz, no primeiro sentimento, quantas vezes o teu coração já sabia o que era certo e o que não era certo, mesmo antes da tua mente entender alguma coisa. Já parou para pensar? Mas a gente nem tchum, né? Nada, nada. E tem muito a ver com intuição, tem muito a ver com esse sentimento que é inexplicável. Então tá lá a mente pensando, e o coração tá naquele movimento, e é um movimento, inclusive um movimento do infinito, que é aquele 8 deitado. O coração faz esse movimento. E alguns autores que eu curto demais, que eu sigo muito, eles afirmam isso com toda certeza, que o coração tem um campo eletromagnético aonde ele tem 5.000 vezes mais potência do que o cérebro. E a gente então aprende o quê? Desde sempre a gente aprende, olha, o seu pensamento tem poder. Claro que tem, porque é você inteiro que tem poder, né? Então, quando fala pensamento, é como se o pensamento fosse você, como se o corpo fosse você. E ponto final. Mas aí entra esse coração que está lá dentro e que você não lembra. Então, significa que ele, tendo essa potência 5.000 vezes mais do que o cérebro, né? Esse campo eletromagnético ainda maior, mostra, poxa, caramba, se tudo é energia, de energia, a energia vibra e da vibração existe uma frequência, eu preciso frequenciar o quê? O meu coração, porque ele vai ter uma frequência muito maior. Então, o coração, ele não só apenas sente, mas ele emite. Ele emite, quer dizer que ele atrai, ele influencia, ele transforma.
Então, não só você pode... palavras têm poder, não é assim? Primeiro era a palavra. Então, você podia receber... Até hoje, né, tem aqueles livros de autoajuda. Eu não tenho muita paciência para livro de autoajuda, mas tem livros bons, claro, de autores muito bons, mas se falava muito de palavra tem poder. Aí você tem que repetir não sei quantas milhões de vezes, só que o teu pensamento está noutra e o teu coração está numa outra ainda. Aí chegou o momento onde se falava o teu pensamento tem poder. Claro que tem. E aí, então, você fica lá pensando, né? Mente alerta, que eu falo, para não ter esses pensamentos nada a ver, negativos, né? Tá lá, pensamento. Só que o teu coração tá noutra. Quem é que tá enganado? O teu pensamento ou o teu coração? É o pensamento. Porque se você escutasse um pouquinho mais esse teu órgão poderosíssimo, com certeza você entender que essa inteligência existe. E essa inteligência, ela emana. São as emoções. Precisa ter coerência nas emoções. E a emoção está onde? Não é na cabeça, não é na palavra, na boca. Então, não são palavras e nem pensamentos. Eu estou falando de um estado de coerência que ele está ligado exatamente às tuas emoções. Porque mesmo não repetindo palavras ou pensando coisas negativas, se você tiver com as suas emoções ruins, é o teu coração que está ditando. Aí o que acontece é que a gente pode viver melhor. A gente pode viver melhor deixando muitas coisas de lado que a gente não percebe, né? A gente não escutou o coração. E por que então a gente vai viver mal? Porque a gente deixa de viver, por quê? Porque sente medo, porque a gente repete coisas a vida inteira e não se toca, a gente não entende que essa criação do futuro, se é que existe futuro, vocês sabem que eu sempre digo que futuro não existe, mas se vocês quiserem pensar em futuro, olha, eu garanto que o futuro ele depende exclusivamente do qualquer milímetro de passo ou de escolha ou de caminho que você toma agora. Agora. É isso que vai trazer alguma coisa depois que tem a ver com o que você deseja ou não, mas é agora. Ou você tem sentimentos bons ou você tem sentimentos ruins. São uma criação do presente faz exatamente algo para que alguma coisa amanhã seja melhor ou pior. Então, agradecer é importante, sentir amor, perdoar, ter compaixão por todos os seres vivos, ter compaixão pelo planeta, ter compaixão pelos povos, não viver nesse preconceito, porque tudo que é preconceito quer dizer ignorância. Então, todas as pessoas que têm preconceito com algo, isso se chama ignorância. Pré-conceito. Você não tem o conceito, mas você tem um pré-julgamento. Isso quer dizer ignorância. Então, Joe Spencer fala, até separei a frase dele, que ele diz: quando o coração e o cérebro estão em coerência, o corpo inteiro responde com cura, equilíbrio e expansão. Então, quando eu benzo alguém e eu trago essa cultura do benzimento, né, a cultura o benzer, o cuidar, o querer o bem sem ver a quem, porque benzedura é isso, não existe preconceito em absolutamente nada. Eu não me lembro de ter perguntado em primeira mão a religião de ninguém, porque para mim não importa. Ela vai escolher o que ela quiser, o que para ela é melhor. Isso não quer dizer que é a melhor religião do mundo, porque é melhor para ela e não para o mundo. Então a gente exagera um pouco nessas escolhas e erra bastante, inclusive, né? Erra muito, muito, muito. Desculpa, gente, veio aqui um barulhinho que
o aparelho está dizendo, vai firme que você está falando direito. Isso é uma comprovação, né? Que a gente fala, mas não é, ele está reclamando. Então, quer dizer que esse mundo que a gente vive é um mundo que precisa ser sentido pelo coração, precisa ser sentido pelas tuas emoções, porque são as tuas emoções que amam. Não é a tua cabeça e nem a tua palavra que ama. Então a gente pode aí repetir milhões de vezes alguma coisa e não virar hábito se você não descer para o coração. E quando eu benzo alguém, não é só a minha mão que está trabalhando. Isso é importante eu falar, é o meu coração. É pelo meu coração que eu consigo perceber a necessidade do outro. É pelo meu coração que eu consigo alinhar, né? Se abrir, meu coração se abre para eu poder estar alinhada com o outro, certo? E sentir essa necessidade do outro de receber e a minha vontade, amor de entregar. Então, é o coração que traz a entrega. Vocês estão acompanhando aí o meu raciocínio? Não são os meus pensamentos que trazem a entrega. Isso eu explico para quem tiver vontade. Eu explico muito melhor nos módulos do curso Benzimento, Ancestralidade, Proteção e Autoconhecimento. Você só entrar ou no site crismenberg.com.br ou também na bio, no Instagram Benzer Bencer, e lá você encontra tudo que eu ofereço e, sei lá, pode dividir até 12 vezes. Mas, de qualquer forma, o que eu trago para você é o despertar de você ser uma pessoa mais coerente, o despertar de você poder ter uma vida melhor. Então, a vibração do nosso coração é a oração viva. Você sente, quando você sente, é uma oração viva. E aí, o que acontece? Você desperta em você mesmo a fé, e é a fé e o conhecimento, claro, mas é a fé que toca o invisível. Não é o conhecimento que toca o invisível, é a fé, é o amor que você carrega dentro de você. E essa energia é a energia que acalma, que acalenta, que recolhe, que acolhe e recolhe a alma. Entende? Então, como ativar essa inteligência, que é a inteligência do coração? É silenciando a mente. Porque a mente é triste. Então, o que funciona é você pensar claramente, pensando sobre algo que você gostaria, e você precisa trazer para o sentimento. O sentimento é que, de fato, vai fazer com que aquele seu desejo aconteça. Então, é a inteligência do coração que vai fazer com que o universo perceba a sua necessidade. Por quê? Porque é emoção. E você acaba vibrando nessa emoção. Quando nós falamos algo, quantas vezes você falou em vão? Quantas vezes você falou e nem lembra que falou? Foi tão automático, né? Tão automático que até o obrigada, que agora é um tal de mudar, as palavras, não, porque não é mais obrigada. É agradecida. Ai, não, porque obrigada quer dizer você é obrigado a fazer certas coisas. Isso não tem coerência. Gente, nem é mais o início disso tudo. Já virou tão corriqueiro no teu dicionário que não é isso. Quando eu digo obrigado, eu estou de fato agradecendo mesmo. Mas aí você traz para esse teu coração, né? Então, esse silenciar a mente é você deixar, controlar os gritos do teu coração, deixar ele um pouco mais acolhido e calmo e respirar profundamente para que você comece a interiorizar os teus desejos de fato. Mas aqui eu já digo, não é qualquer desejo. Quando diz, você pode conseguir tudo.
até a página 10, contanto que não seja nada que prejudique os outros e nem você mesmo, pelo menos deveria ser assim. Então, ok, você pode conseguir tudo com os teus pensamentos, né? Quer dizer, as tuas emoções. Portanto, não adianta você querer mal das pessoas e muito menos o seu próprio mal, que é essa autossabotagem, né? Então, deixa o fluxo da vida rolar. Perceba qual é o fluxo da tua vida. Então, quando eu paro, né, eu tento trazer exemplos para que vocês entendam melhor junto comigo o que eu quero dizer. O que é entender o fluxo da vida? Não é o fluxo de desgraças, nada disso, apesar de que também isso é um dos itens do fluxo da vida, porque é uma resposta da humanidade, gente. É uma resposta da vibração e a frequência que está sendo gerada por tudo que é lado. Então, num mundo onde as pessoas vivem em conjunto, juntas, mesmo aquelas que não sentem muita necessidade de estar com pessoas. Então, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de falar com vocês, mas eu também gosto de ficar sozinha. E eu sou uma das melhores companhias para mim mesma, viu? Porque eu adoro. Então, às vezes, eu também tenho que perceber se eu não estou muito feliz comigo mesma e estou muito tempo só. Falando, mas eu fico muito bem sozinha. Então, eu não sinto uma carência de mim mesma, porque a gente sente carência dos porque também nós sentimos carência de nós mesmos, de quem nós somos. E aí, perceber, né, ter mais atenção, trazer essa atenção para o peito mesmo, para o teu interior e sentir esse fluxo da vida e qual é o teu fluxo da vida também, certo? Porque às vezes a gente está vivendo o fluxo de uma outra vida que não é a sua, né? Que não é aquela que você gosta. Então, também é necessário você cultivar emoções mais elevadas, cultivar pessoas com energia, com o coração mais elevado. Então não basta ser inteligente, não basta ter feito trocentos cursos na tua vida, não basta você ter trocentas técnicas, né? Então, eu tenho bastante, gente, mas nem digo aqui porque não é isso que vale a pena. O que vale a pena é aquilo que eu sinto e consigo, de uma forma simplificada, passar para vocês. É isso que vale a pena, não as trocentas coisas que eu já fiz. Tem uma coisa que eu nunca vou deixar para trás, eu nunca vou dizer para vocês que não tem um peso enorme. Claro que conhecimento tem um peso enorme. Claro que você ser curioso e buscar informação tem um peso enorme, mas tem um peso que é o que de fato vai te trazer um jogo de cintura, pensamentos mais rápidos e coragem, que são as experiências de vida. Portanto, mesmo experiência de vida quer dizer entrar com positivo e negativo, tudo é experiência de vida. Ninguém tem uma vida só positiva, isso é uma mentira. A gente tem momentos aí, como eu falo, né, momentos de glória, mas momentos que, olha, pelo amor de Deus, né, como diz o povo, mas é experiência de vida. Então, se permitir experienciar a vida é algo que não tem substituição. O camarada pode ter estudado os cursos mais caros desse universo, com as pessoas mais incríveis. Se ele não tiver experiência de vida, ele não tem nada. Como a gente fala, o cara faz a faculdade, né? Cara, digo querido, né? Em italiano. Mulher ou homem. Então, faz a faculdade e sai com o diplomão lindo, né? Qual a experiência? Que é o que acontece com os jovens, né? Então, jovens também são obrigados a escolher, imagina, uma profissão para a vida inteira sem ter tido nenhuma experiência de vida. Completamente diferente, e por isso que eu vejo que o natural e o simples tem muita coerência,
Você vai para qualquer tribo de raiz, né, do povo mais de raiz, tem coerência. Então, o jovem, ele vai na linha indígena, por exemplo, ele vai para a mata, vai ter que ir, vai ter que se virar. Ele vai ter que sentir felicidade, dor, desespero, medo e vai com medo mesmo. Por quê? Porque precisa ter experiências de vida para poder ter coerência. Senão você vira também uma pessoa que viaja e acha que sabe tudo, mas não vivenciou, né? Não vivenciou. Então traga atenção para o teu fluxo de vida, que cada pessoa tem a sua luz, cada pessoa tem as suas glórias e tem as suas pedras. A questão é o jogo de cintura, a sabedoria, colocar a emoção, o sentimento melhor que você conseguir. Por quê? Porque se você não tiver esse movimento parte de você, as coisas podem piorar. E é uma responsabilidade nossa, mesmo que a gente tenha deixado a vida correr sem mandar no nosso destino ou escolher, porque às vezes falta oportunidade também. Me lembro muitos anos que eu estive num grande projeto social, muito forte, no Brasil e já estávamos fora do Brasil também, que era tirar jovens de baixa renda e trazer oportunidade para jovens de baixa renda, para que eles pudessem transformar as suas vidas e transformar a vida da própria família, pai, mãe, irmãos, né? Então, um projeto de conhecimento, de estudo, de práticas muito bacana até hoje. E eu sempre disse que o jovem sem dinheiro, o jovem pobre, de baixa renda, né, tendo ali suas necessidades, a diferença deste menino para um menino rico é oportunidade. Porque o que eu vi de jovens bem de baixa renda, incríveis de verdade, né? Porque eles puderam também unir o incrível que eles são com mais o coração, a força do coração, mais a força da coragem, a força de ter medo e não ter saída, ter que ir com medo mesmo, e a experiência de vida, né? Mesmo trazendo uma bagagem às vezes sofrida e de fato sofrida, mas com mais coragem para seguir, né? Então, quando eu benzo, o benzer é o quê? É benzer com determinação, né? Ter determinação. Isso é algo que é necessário existir na nossa vida. Nós precisamos ter determinação. Então, eu substituo em curso, eu substituo em palestra, eu substituo em vários momentos a palavra intenção. De intenção, gente, morreu o burro. É isso que a gente fala na roça, certo? E você sabe que eu vivo em São Roque. Então, de intenção morreu o burro. Isso a gente sempre escutou na roça. Então, é determinação, o que de fato é importante. Então, quem ouve o coração caminha com a verdade. E não a verdade da boca para fora, porque não existe uma verdade absoluta sobre nada, mas a sua verdade, né? Então, quem caminha com a verdade não se perde, mesmo no escuro. O que quer dizer? Que você, escutando o coração, você caminha com a verdade. Estando na verdade, mesmo em momentos escuros, obscuros, tristes, você mesmo assim consegue caminhar no escuro, certo? Então, o coração é algo assim que eu sempre digo, põe a mão no coração, como, né? Você vai lá olhar no Egito, aquelas, vamos chamar de múmias, mas ali às vezes nem tem a múmia mesmo, né? A múmia está em outro canto, mas vamos chamar, vai. Ela está ali, ó, com as duas mãos em cruz, em cima do peito. Se você faz isso no momento difícil e faz isso, esse movimento de cruzar as duas mãos sobre o peito,
te acalma, parece que faz com que você se conecte com você mesmo. E o que nos falta é a autoconexão. Então aqui fica a dica da benzedeira. Um prazer enorme estar com todos vocês nesse momento e a gente se vê na próxima semana, combinado? Até mais, até breve.